Olá, graça e paz, povo de Deus, povo da leitura da palavra. Eu sei que é muito cedo aqui, estamos em 20 horas e 25 minutos, mas eu estou precisando começar a live agora, nesse minuto, porque a família vai viajar amanhã muito cedinho, né? Então a gente vai estar saindo daqui antes das 6 da manhã, então a gente precisa adiantar essa live. Então eu estou aqui no quarto do meu sobrinho Caio, transmitindo para você hoje a live de número 227, capítulos 30, 31 e 32. Se alguém estiver passando por aqui e ver, que bom. Senão não tem problema, você vai clicar aí e você vai assistir a live, tá bom? Igual vou colocar uma oração, igual vou ler todos os versículos, tá bom? Então, é claro, nós vamos orar, amém? Então, que o Senhor desde já possa abençoar a vida de cada um, né? Daqui a pouco eu tô voltando, né? Mas que Deus possa abençoar a vida de cada um, tá bom? Então, oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia em família, Senhor, desfrutando da presença de pessoas tão queridas como meu sobrinho Diego, sua esposa Júlia e meu sobrinho neto, Senhor Caio. Senhor, muito obrigado pela vida dos que estão em alerta e já estão entrando aqui. Muito obrigado pela vida dessas pessoas, que elas sejam abençoadas, assim como todos os nossos leitores da Bíblia. Abençoa os 227 dias de leitura, abençoa a nossa compreensão da Tua Palavra e gera em nós, Senhor, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Eu abençoo cada leitor e leitora e consagro mais esse dia ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pedrina, que bom que você viu e você entrou aqui. Não tive nem tempo de mandar uma nota lá no Facebook, né? Mas nós vamos começar a nossa leitura e é claro, quem for entrar 11 horas, quem for entrar antes, é só depois clicar e assistir. Mas Pedrina está aqui me acompanhando, graças a Deus por isso. Então vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 30, que tem por título: Deus promete restaurar o seu povo. Lembrando aqui, gente, que repetidas vezes Deus levantou Jeremias para ir até o povo, reis, sacerdotes, e para falar com eles uma palavra que era praticamente repetida. E assim mesmo o povo não temia, se levantou falsos profetas que falaram é mentira, não vai acontecer, ainda jurou que não ia acontecer, e no final das contas o que prevaleceu foi o alerta de Deus e a palavra do Senhor. Então vamos ver o que Deus está falando aqui no capítulo 30. Seja bem-vinda, Débora, Deus abençoe. Olha a Vânia aí, gente, louvado seja Deus. Então vamos lá. Palavra que foi dita a Jeremias, mas da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. Você vê que Deus não fica zangado para sempre. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz uma criança. Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dele. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias, e nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, e também a Davi, que lhes darei como rei. Portanto, não tenha medo,
meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso deixei completamente todas as nações por onde eu o espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida e de modo nenhum deixarei você impune. Ou seja, eu tenho uma promessa para vocês de paz. Eu tenho uma promessa para vocês que vou mudar a sorte de vocês. Mas o castigo que vocês merecem, isso eu vou dar. Entendeu? Então, Deus é justo, lembra, gente? Tanto que ele fala, eu vou castigar na justa medida. Verso 12. Porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu sofrimento é grave. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você, já não perguntam por você, porque eu a feri, como se você fosse um inimigo. O castigo foi cruel por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão de seus pecados é que eu fiz essas coisas. Por isso todos os que a devoram serão devorados, e todos os seus inimigos serão levados, cada um deles, para o seu cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que a saqueiam. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. A ferida é incurável, mas não para Deus. Deus pode dar a cura. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eu que restaurei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas, a cidade será reedificada sobre seus montões de ruínas e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças e gritos dos que se alegram. Antes são gritos como de uma mulher para dar à luz. Agora ele está dizendo assim, vocês vão dar gritos sim, mas de alegria. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime e se chegará perto de mim, pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu. Uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará. Aquele que execute e cumpra os desígnios do seu coração, nos últimos dias vocês entenderão isto. Agora o capítulo 31 que fala sobre lamento transformado em júbilo. Primeiro, uma promessa, né? Capítulo 30, uma promessa. Agora o lamento, o choro, que será transformado em júbilo. Todos que estão entrando, né, gente? Graças a Deus, que sejam bem-vindos. Capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel.
De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, eu amo esse texto, gente, olha que coisa linda. Com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo, e você será edificada. Ó Virgem de Israel, mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão dos seus frutos, porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim. Levantem-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações, proclamem, cantem louvores e digam, salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto em que não tropeçarão. Porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como um pastor faz com seu rebanho, porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiante de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu, o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros, os bezerros, serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprima sua voz de choro, e enxugue suas lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo, tu me castigaste, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim, o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro-me dele com ternura. Por isso, o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Coloque sinais e marcos na estrada, preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou. Volte, ó Virgem de Israel, volte para as suas cidades. Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. Olha isso, amados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quando eu os trouxer de volta do cativeiro,
Ele vai trazer 70 anos de cativeiro, mas a palavra vai se cumprir. Na terra de Judá e nas suas cidades se dirá outra vez: o Senhor a abençoe, ó morada da justiça. O Senhor a abençoe, ó monte santo. Nela habitarão Judá. Deixa eu ver se eu estou vendo certo, gente. Sim, estou lendo certo. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, também com os lavradores e os que pastoreiem os rebanhos, porque satisfarei a alma cansada e saciarei a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei ao redor, e o meu sono tinha sido doce. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá como a semente de pessoas e de animais, como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir e para afligir. Assim os vigiarei, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram manchados. Ou seja, gente, Deus está falando de maldição, que começa na geração dos pais e os filhos vão herdando. Pelo contrário, cada um morrerá por sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados, manchados. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daquele na mente, lhes imprimirei as minhas delícias. Olha isso, as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus fez isso na pessoa de Jesus Cristo. Entende? Isso aqui que Deus está prometendo, Ele cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Então vamos lá, verso 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar, faz bramir suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, olha bem, gente, o céu não consegue ser medido, né? E sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a terra de Hananel até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta para a colina de Garebe, e depois se virará em direção de Goa. O vale dos cadáveres e da cinza de todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Capítulo 32. Jeremias compra um campo em Anatote.
Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Era neste tempo o exército do rei da Babilônia, que cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, vindo a falar com ele pessoalmente e vendo-o face a face? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse, e que se lutarmos com caldeus não seremos bem-sucedidos? E Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eis que Hananel, filho de seu tio Salom, virá falar com você dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Hananel, filho de meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgate. Compre. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. E assim, comprei de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e condições, como a cópia aberta, e entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, na presença de Hanamel, filho do meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles dei uma ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pegue estas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, coloque-as num vaso de barro, conserve por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Ou seja, Jeremias obedeceu a Deus, estava preso numa condição nada favorável, mas ainda era testemunha do Deus vivo para fazer um ato profético. Ele comprou para dizer que aquele povo um dia iria comprar de novo. Jeremias então pede esclarecimento a Deus. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes o céu e a terra, com o teu grande poder e com teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje. Tanto em Israel
como em toda a humanidade, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tirastes o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto, e lhe deste esta terra que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela, e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Por isso trouxeste sobre eles todo este mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade para ser tomada, e a cidade vencida pela espada, pela fome, pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo. Nesta cidade queimarão as casas sobre cujos terraços um dia queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira, porque os filhos de Israel e os de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Tudo o que os filhos de Israel fizeram foi provocar-me a ira com as suas obras, com as obras de suas mãos, diz o Senhor. Porque esta cidade, desde o dia em que a construíram até o dia de hoje, tem servido para provocar a minha ira e o meu furor. Por isso, vou removê-los da minha presença. Por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram para me provocarem a ira, ele, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes, os seus profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Eles me viraram as costas e não o rosto. E embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receberem a advertência. Pelo contrário, puseram suas abominações no templo que se chama pelo meu nome, para o profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Bel-Rinom, para queimarem os seus filhos e suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. Verso 36. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar, e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias. Para o seu próprio bem e para o bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim
lhes trarei todo o bem que eu estou prometendo. Ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem, está deserta, sem pessoas e sem animais, e foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras, e fecharão com selos e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Que coisa linda, né, gente? Se Deus mantivesse a ira, se Deus, amados, não voltasse atrás, ainda seria justo. Ainda seria justo. Mas, como ele disse, né, ele ama esse povo. Então, ele traz aqui uma promessa de que Deus vai restaurá-los e que vai ser tudo diferente. Uma geração vai passar, a punição vai acontecer, mas 70 anos depois, ele vai reescrever uma história que ninguém mais vai poder tocar em Israel. Ele ama Israel, é o primogênito dos povos, né? E Deus tem promessa, mas Deus também é justo, ele não pode fazer vista grossa quando o pecado permanece. Por isso, o nosso Deus, né? Ele tem dado essa palavra e essa resposta a Jeremias. Jeremias compra um campo corretamente. A cidade está sitiada, as rampas dos invasores já foram colocadas, mas você vai fazer tudo corretamente. Você vai comprar um campo, você vai lavrar a escritura, você vai colocar testemunhas, porque isso é um ato profético. Daqui a 70 anos, o meu povo voltará. E eles comprarão as terras, lavrarão as escrituras diante de testemunho, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Palavra do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Amém? Gente, nós vamos orar. Amanhã eu viajo muito cedo, então nós vamos orar e abençoar a sua vida. Ontem Deus abençoou as famílias, né? Mas hoje nós vamos seguir no nosso ritmo de oração, porque minha irmã está esperando eu esvaziar aqui o quarto para a gente poder dormir, tá bom? Então, junte-se a mim em oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelos meus irmãos e irmãs que aqui estão e que me surpreende, Senhor, que eles pudessem ver e entrar, mas eu quero muito te agradecer. E aqueles que vão entrar ao longo dessa noite, ou amanhã, ou quando assim o Senhor permitir, que eles sejam profundamente inspirados e abençoados pelo Senhor. Eu entrego cada vida, eu entrego as famílias, eu entrego, Senhor Deus, aqueles que estão embaixo de cativeiro, de vícios, Senhor, de bebida, de cigarro, de drogas, e eu peço a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Tu é Deus de família. Senhor, quando o Senhor prometeu resgate a Jeremias, o Senhor pediu que o primo dele fosse até ele e lhe desse o direito de resgate, porque Tu resgata a família. Então eu quero pedir, Senhor, o resgate dos que estão em cativeiro, o resgate daqueles que estão em religiões pagãs, o resgate daqueles, Senhor, que precisam que o Teu Espírito Santo abra os olhos para que vejam e dê entendimento para que entendam. Eu coloco nas Tuas mãos cada pedido de oração, cada vida que está aqui, cada familiar que está aqui, que o Senhor abençoe, que o Senhor livre de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. E muito obrigado, meu Deus, por todo o bem que o Senhor nos tem feito, a mim, a minha irmã Faiga e a todos nós que cremos na Tua palavra. Que nós não venhamos a provocar sua ira, que nós não venhamos a esquecer do Senhor, mas nós possamos viver todos os dias da nossa vida para Te dar a honra e a glória que Te é devida. Eu oro colocando a minha vida, colocando, Senhor Deus, toda a minha família, colocando todos os meus irmãos que são minha família na fé. Que esses irmãos e irmãs que aqui estão
sejam abençoados. Eu libero sobre eles uma unção de cura, eu libero sobre eles uma unção de libertação, eu libero sobre eles uma unção de salvação. Que a palavra ligada na terra seja ligada no céu. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E o povo do Senhor diz: amém. Amém, gente. Amém, queridos, amados. Deus abençoe sua vida. E amanhã, permitindo, como eu já lhe disse desde da live do dia 1º de janeiro, pode ser mais cedo, pode ser mais tarde. Temos dado continuidade às 11 horas da noite, mas eu estou fora do meu ambiente de conforto, né? Eu estou fora do meu ambiente favorável. Então, assim que dá a oportunidade, eu percebo aqui no movimento da casa, eu digo, vou fazer minha live, né? E hoje conseguimos fazer mais cedo, mas você me acompanhou, te agradeço e te abençoo. Deus abençoe sua vida, fiquem na paz. Daqui a pouquinho já estou de volta, tá bom? Ó, beijo da sua pastora, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e, se quiser, pode ser também membro do nosso canal. Há uma irrisória quantia para nos ajudar a continuar o nosso trabalho.